versículo 1, nos vê o que a palavra do Senhor diz esta noite para nós, através do seu Santo Espírito. Aqueles que podem, ficam de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Só esse versículo. Só esse versículo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai maravilhoso, bendito, Deus amado, estamos aqui essa noite não para ouvir aquilo que queremos, mas sim aquilo que o Teu Santo Espírito tem para falar para nós. Fala essa noite de forma tremenda, Pai. Não aquilo que queremos ouvir, e sim que a Tua santa e gloriosa palavra quer falar para nós. Amados irmãos, podemos sentar. Amados irmãos, o capítulo 10, quando terminou, Paulo tratou muito sobre a questão da liberdade cristã. E no versículo 11, tem no capítulo 11, do versículo 1, é separado dos demais versículos. Não é isso? Você pode olhar na sua Bíblia. O versículo 1 é separado dos demais. Você pode olhar aí. Tem o versículo 1, não é isso? Quem está com a Bíblia aberta aí? Versículo 1. Está separado do versículo 2? Não é normal na Bíblia separar o versículo 1 do versículo 2. Só está o capítulo e pega. Não é normal, irmãos. Porque aqui, irmãos, se a gente vai por original, a gente vê o final do capítulo 10. A introdução do capítulo 10. O que é que diz 10:33, irmão? Bota aí, para. 10:33 diz: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas os de muitos, para que assim possam salvar. Paulo está dizendo que não agrada a todos. Volta a falar para o versículo. Aí, Paulo está dizendo que não agrada a todos. Paulo está dizendo que eu tento agradar a todos. Isso pode até parecer aquele camarada falso, que fala aquilo que você quer ouvir. Mas não é. Ele diz, como também em tudo, em outras traduções, tento agradar a todos, não buscando meu próprio proveito. O que Paulo está dizendo é a pregação do Evangelho. É a conduta dentro da sociedade. É quem ele é perante a sociedade. Ele está falando de palavra que está falando para agradar a ninguém. Ele está falando de conduta perante a sociedade. Entendeu? Mas os de muitos, para que assim se possam salvar. Qual era o objetivo de Paulo? Salvar. Fecha a porta. Fecha a porta ali, então. Aí, para que assim se possa salvar. O que Paulo está dizendo, o objetivo de Paulo qual é, irmãos? O objetivo de Paulo é a salvação de vidas. Paulo trabalha no reino. E em seguida começa o capítulo 11, que ele diz, no versículo 1, que no capítulo 11 não tem nem o versículo 1, tem só sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, o versículo 1 é uma transição entre o final do capítulo 10 e o começo do capítulo 11. Onde começa o capítulo 11? Aqui, quando Paulo começa a tratar sobre a igreja de Coríntios, sobre a igreja de Coríntios a partir do versículo 2 em diante. O versículo 1 não quer dizer que o versículo 1 é um versículo do capítulo 10, mas é uma transição entre o 10 sobre a liberdade cristã e sobre a liturgia dentro da igreja, sobre a questão doutrinária dentro da igreja. Ele faz essa transição, ele conclui a liberdade cristã e ele faz, então, no inteirinho, quando ao invés dele entrar para a questão doutrinária e litúrgica da igreja, ele faz um inteirinho de que, irmãos? Ele faz um inteirinho de ser de meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
Paulo não está dizendo que você... Existem muitos estudiosos, e já vi muitas pregações, dizer assim, Paulo é... Paulo... E a arrogância de Paulo falar uma coisa dessa, ser meu imitador como eu sou de Cristo. Por que ele não fala ser imitadores só de Cristo? Porque a igreja de Corinto não estava nem com condição de ser imitador nem de Paulo, quanto mais de Cristo, irmão. Então, Paulo disse, sede meus imitadores. Quando Paulo fala de imitador, Paulo está falando de exemplo, e outras traduções está falando de sede, eu sou exemplo para vocês, como Cristo é o meu exemplo. Quem é exemplo para nossas vidas? É Cristo. Agora, o padrão moral que Cristo exerceu perante a sociedade durante 3 anos que ele viveu dentro do seu ministério, nós estamos exercendo? Não estamos exercendo o padrão moral. E é isso que eu quero tratar hoje na nossa doutrina. Que tipo de padrão moral os crentes estão tratando dentro da igreja? Vivendo a vida que quer viver e depois diz que é servo. E aponta o dedo na sua cara, como já aconteceu. Você não conhece nada da minha vida. Quer dizer, o pastor perde a autoridade de chamar a atenção, de fazer alguma observação ao irmão. Qual é o padrão moral de Jesus perante a sociedade? Será que é esse padrão moral da igreja atual de hoje? É isso que Paulo está falando, sobre como Paulo está falando de exemplo. Paulo está dizendo que não vai imitar Cristo em tudo. Paulo não tem vergonha de imitar Cristo. Paulo está dizendo que Cristo é exemplo dele. Paulo não tem vergonha de dizer que é escravo de Cristo, que imita Cristo. Paulo não tem vergonha de dizer isso, irmão. Paulo não tem vergonha de dizer que a bandeira dele é de Cristo. Cristo é o Senhor sobre a sua vida. Cristo é o Senhor sobre sua casa. Cristo é o Senhor sobre sua vida. E ele restaura e renova. Ele transformou a vida de Paulo. E Paulo não tem vergonha de dizer isso. Ao contrário de muitos. Na nossa sociedade atual, irmãos, padrão de vida para muitos, existe aqueles coaches, né? Muitos são padrão para muitos que estão começando. Existe os blogueiros, as pessoas que são da era digital, que são padrão para muitos. Ele influencia muitos jovens seguem ele. Muito mais hoje em dia do que muitos artistas. Os blogueiros, aquele que tem um canal no YouTube, aquele que tem certas coisas, eles têm uma influência muito grande justamente sobre a sociedade hoje em dia. Ele é padrão para essas pessoas. Padrão são esportistas, padrão são cantores, padrão são artistas, padrão são determinados religiosos, que o povo está na igreja seguindo o padrão não de Cristo, mas sim do homem. Muitos estão em determinada igreja não porque ele gosta, não porque Jesus falou com ele, mas sim porque ele tem determinadas pessoas como padrão de vida para eles viverem. Padrão de santidade. Onde Paulo fala que padrão de santidade para ele é Cristo. Paulo citou aqui em todo o livro a carta que ele está escrevendo ao Coríntios, que o padrão de santidade para ele é Pedro, é Tiago, é João. O padrão de santidade para Paulo é Cristo. O problema é que estamos invertendo valores. Não temos mais padrão de santidade. Irmão, o irmão prega direto sobre viver natural e sobre viver sobrenatural, mas ninguém vive sobrenatural, vamos ser realistas. Ninguém vive sobrenatural, vamos ser realistas. Ninguém ora. Ninguém se consagra. Ninguém faz campanha. Ninguém faz nada disso, irmãos. A gente vive a vida que quer viver. E depois a gente frequenta a igreja como clube. E quanto mais o pregador prega, mais o pregador é chato.
Mas não é o pregador que está pregando. Porque várias pessoas que já passaram por esse púlpito aqui, todas falaram uma coisa só, é doutrina na quarta e doutrina no domingo. É Deus tentando consertar a gente. É Deus chamando a atenção da gente. Mas a gente continua querendo viver a vida que quer viver lá fora. Não perdemos tempo num culto no lar mais, com os nossos filhos, com a nossa esposa, ou a esposa com o seu marido. Não perdemos tempo com isso. Isso é perca de tempo. Não perdemos o tempo em ler a Bíblia, porque isso é perca de tempo. Uma devocional diária, depois da sua oração, seja pela madrugada, ou seja pela manhã, quando você se levanta. Você não faz uma devocional diária? Quantos não fazem uma devocional diária? Aí você vê homens cheios de Deus e homens vazios de Deus, e você pergunta por quê? Porque você não está buscando a Cristo, irmãos. E quem está buscando, você fica apontando, dizendo que ele é religioso. Existe uma diferença entre Cristo e Nicodemos. Nicodemos queria aparecer lá fora. Nicodemos era o exterior. Cristo era o interior. Ele transformava o interior. Foi por conta disso que ele entrou na casa de Zaqueu. Foi por conta disso que ele sentou na mesa de Zaqueu. Ele não se importou quem era Zaqueu. Ele queria ver Zaqueu transformado pelo poder da palavra. A palavra viva estava lá. E a palavra viva era Jesus Cristo. E antes de falar, quando Paulo fala sobre Deus é o cabeça de Cristo como filho, Cristo como filho, e Cristo é o cabeça da igreja, e o homem é o cabeça da esposa, então existe uma questão hierárquica sobre ele organizando a questão doutrinária, a questão de hierarquia sobre a igreja, porque cada um queria fazer o que queria. Ele inicia dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E qual é o padrão moral de Deus, irmãos? De Jesus? É o que vamos ver essa noite. Da sociedade. Queridos, como é que vocês, todos aqui são pais e mães. Todos aqui são pais e mães. Como é que você vai criar o seu filho? Com uma determinada conduta de hipócrita. Irmãos, Friedrich Nietzsche é um dos maiores ateus que existiu dentro da filosofia. E quem conhece a obra de Nietzsche, conhece a obra como um homem que matou Deus. Ele chegou na sociedade, depois de um cavalo ser espancado, e disse, cadê Deus? Onde é que Deus está? E ele chegou a nível, ele morreu louco. Para muitos estudiosos. Sabe por quê? Porque a doença de Nietzsche começou com os pais dele, que eram religiosos, líderes religiosos, padrões. Ele tinha uma vida totalmente dissoluta fora, mas quando chegava dentro de casa, o que ele fazia? Quando ele chegava na porta da igreja, aqui a gente é padrão. Eu não posso ter uma vida totalmente dissoluta fora de casa, fazer o que eu quero fazer e chegar dentro e subir num púlpito e pregar. Tem muito pregador fazendo isso. Tem a vida que ele quer viver. Não tem padrão. E a desculpa é que todos nós temos pecados. Sim, todos nós temos pecados. Mas Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Aquilo que tu pode evitar, você tem condição de evitar de fazer, irmãos. Vocês são pais, vocês são mães. Quando seus filhos crescerem? Como é que vai ser? Talvez ele tome a decisão de não ficar na igreja por decisão dele. Não decisão sua. A gente estava conversando com a jovem, hoje ela é advogada.
ela disse: eu abomino igreja evangélica. Eu abomino igreja evangélica. Sabe por que ela abomina igreja evangélica? Os pais dela são evangélicos, assíduos na igreja. A mãe dela se denomina profetisa, daí você já viu. E ela abomina a igreja. Sabe por quê? Porque não tinha uma vida saudável dentro de casa. Tinha uma vida doentia. A religiosidade trouxe a doença. A religiosidade traz a doença para a sociedade. Por isso que aqui a gente prega a Cristo e a Ele crucificado, aquele que pode transformar a vida. E a primeira coisa e o primeiro atributo de Cristo é o amor incondicional. Está lá em Marcos 12, 30 a 31. Vamos ver os atributos de Cristo através dos evangelhos de Cristo. Diz assim: amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Não há outro mandamento maior do que este. Então, Jesus ele resumiu não só os 10 mandamentos, mas as mais de 600 leis que tinha dentro de Israel em duas, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como assim. Queridos, quando Jesus amou o seu próximo, mesmo ele crucificando ele. Jesus amou o seu próximo, mesmo ele cuspindo na cara dele. Jesus amou o seu próximo, mesmo dizendo que ele era o malfeitor. Jesus amou o seu próximo, mesmo ele dizendo que não, que Jesus estava fazendo milagre através de Beelzebub. E mesmo assim, Jesus amou o seu próximo. Mesmo assim, Jesus morreu pelo seu próximo. Jesus morreu por mim e por você, que não queremos conversa nenhuma. E quanto mais a gente se aproxima de Deus e quanto mais a gente busca de Deus, a gente vai ter uma intimidade mais profunda de Deus. Jesus amou seu próximo, independente de quem seu próximo é. Isso é uma lição que Jesus deixa para nós. Porque se você fosse só bonzinho, irmão, não haveria amor, porque a gente não tinha capacidade de chegar no céu. Se hoje a gente tem capacidade de chegar no céu, é pelo nome santo de Jesus. É por Jesus. A gente não consegue chegar na glória do Senhor a não ser por Jesus. Se tiver uma intimidade com Jesus. Então, o primeiro atributo de Jesus é qual? O amor incondicional. O amor é o segredo que Paulo escreve lá, quando está falando de todos os dons, lá no capítulo 13, que a gente vai ver. Todos os dons vai ser amarrado e Paulo vai falar sobre o principal dom, que é o amor. Paulo escreve um capítulo inteiro, exclusivo, só sobre o amor. Como o amor muda as pessoas, como o amor transforma as pessoas. Só o amor que faz isso, irmão. E foi por causa desse amor que hoje eu e você estão aqui. Mas outro atributo de Jesus, irmãos, é justamente, está lá em Mateus 20, 26 a 28. É a humildade e a servidão. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso o servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate
de muitos. Se Jesus é o meu padrão, Jesus é o meu padrão de vida, irmão. Será que eu estou fazendo certo dentro da minha casa? Será que eu estou servindo ao meu próximo ou eu quero servir a mim mesmo? É por isso que eu disse que a religiosidade mata. Transforma seres humanos em pessoas totalmente sem sensibilidade, sem amor, sem serviço ao próximo. Só querem serviço para si mesmo. E adoece uma sociedade que já é doente. Jesus veio para trazer cura numa sociedade doente. E para isso ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio para se quebrantar. Ele serviu a todo mundo. Todos nós temos aqui fomos servidos por Jesus. Jesus é o nosso padrão. E quando Paulo diz que Jesus é o exemplo dele, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Quando nós dissemos, por isso que Paulo não disse à igreja, você entendeu porque Paulo não disse à igreja de Corinto? Ser imitadores de Cristo? Porque eles não iam conseguir ser, irmão, nunca. Por mais que ele tentasse, pelo menos sejasse o meu imitador. E ser imitador é ter a pessoa como exemplo e padrão de vida. A gente fica se enganando, irmãos. Porque viver com Cristo é viver de forma sobrenatural. É viver o último dia esperando Cristo voltar. Mas ninguém vive isso aqui, não. Isso é um engano, isso é uma farsa. A gente tem padrão de 5, 10, 15, 20 anos de vivência aqui. Teve um pastor que me disse, eu vou ser sincero ao Senhor, não quero que Jesus volte agora, não. Eu quero ver meu neto. Está vendo que o padrão dele é para longa escala? Não é para curta escala, não. O padrão dele é para 20 anos. A criança tem 3 anos agora, daqui que esse menino cresça, que se case, que tenha filho. Diga aí. E a gente esperando pelo mestre. A igreja de Atos, irmão, que é a igreja primitiva, ela esperava Jesus de forma constante. Ela não tinha prazer no agora, ela tinha prazer nos céus, onde Jesus prometeu. Isso é viver com Cristo. Qual é a diferença de nós para o pessoal que está lá fora? Nenhum. Se fazemos as mesmas coisas que o camarada lá de fora faz. Se vivemos de forma natural. E viver de forma natural, irmão, é cometer os mesmos erros que não podemos cometer. Aí tem filhos das trevas que são mais prudentes. Passou 2 aí. Eles são mais prudentes, eles são mais organizados. Ainda hoje estão evangelizando uma hora dessa na chuva. Procure um crente para ver se evangeliza. Tem que mais que evangelismo aqui é um problema. Agora procure se ele falta no trabalho dele. Procure se ele não realiza a vida secular dele. Quem nós somos? Nós invertemos valores, irmão. Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós invertemos. Nós amamos a nós sobre todas as coisas. Alguns amam o próximo como a si mesmo. A maioria não. Tá? Pelo pouco se queixando. Ama mal um cachorro. Ama mal um gato. Ama mal um animalzinho. Estou dizendo que você maltrata animal, não. Eu estou dizendo que você inverteu. Você vê uma criança na rua, você vê uma criança de rua, você diz, mas cadê os pais dele? Cadê isso? Cadê aquilo? Você está um pouco se lixando, está pouco sensibilidade. Tem uma senhora, uma idosa hoje pedindo na rodoviária, ela passou por bem 50 pessoas. Para 2 pessoas poder fazer a doação. Dizendo que estava por fome. Ela queria só uma comida, não queria nem dinheiro. Eu queria ver se fosse um cachorro para ver se o povo já estava ligando. Eu queria ver se fosse um gato para ver se o povo estava ligando. Ah, tem um bicho aqui sofrendo aqui. Vi isso lá no shopping quando a gente ia sair. A inversão de valores, irmãos,
está fazendo a gente ficar insensível. E Jesus nos mostra que ser de Cristo é a inversão da pirâmide. E ter inversão da pirâmide é colocar você para servir a todos. Isso é ser de Cristo. Isso é ter característica de Cristo. Isso é ter a imagem de Cristo. Isso é ter Cristo como exemplo sobre sua vida. Mas há uma característica social de Cristo também, irmãos, é a misericórdia e o perdão. Mateus 5, 27 a 28. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 a 28. Sobre a misericórdia e o perdão. O versículo está errado. É sobre 44. É 5,44, Renato. Bota aí, por favor. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem a que vos odeiam e orai pelos o que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Isso é misericórdia e perdão para com o próximo. Isso é transformação de vida. Isso é saber que Jesus é sobre a nossa vida. É quando a gente tem capacidade de liberar perdão e liberar misericórdia, como foi falado aqui domingo. Coloque aqui uma semana de oração. Para ver se ninguém vem. Estudo bíblico aqui. Ninguém vem. Está todo mundo ocupado. Como podemos dizer que temos características de Cristo se não temos nem capacidade de cumprir aquilo que Ele manda? Estamos muito longe de Cristo, irmão. Vamos ser sinceros. Estamos mais próximos do mundo, do homem, daquilo que ele realiza. Estamos longe. Quando Davi estava no leito de morte, ele chamou Salomão. E o que é que ele disse? Ele disse, olha, Salomão, eu vou te dar um recado. Davi não deu conselho nenhum, a não ser adorador do Deus de Israel. Só foi isso que Salomão disse. Só foi isso que Davi disse antes da sua morte. E Salomão obedeceu ao seu pai. E por muito tempo ele foi próspero. Até o tempo ele construiu. Por muito tempo Deus abençoou sua vida. Até que ele foi desviado através das suas mulheres pelo caminho. Quem está desviando você do foco? Salomão foi as suas mulheres. Não é nada que vai fazer um altar ali para Azera. Não é nada demais fazer um altar ali para Dagon. Não é nada demais fazer um altar ali para Baal. E foi nesses altares que Salomão se perdeu. E toda a nação veio a derrotada. É nesses altares que você constrói, é que você vai destruir sua família. Tem que tomar cuidado, irmão, nesses altares. Esses altares desvia você do foco. Esses altares não aproxima você de Jesus, não. Os nossos altares hoje estão em mídias sociais. Os nossos altares hoje estão em determinados pregadores ou pregadoras famosos que falam aquilo que você quer ouvir. Mas hoje a palavra não fala aquilo que você quer ouvir. A palavra fala aquilo para te exaltar, porque a preocupação da palavra
é aproximar você dele a cada dia. E que palavra é essa? A palavra é o próprio Jesus. Assim estamos vivendo uma vida falsa, como disse Tiago. Tiago 22, bota aí, Renato. E ser cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O ouvinte da palavra engana a si próprio. O ouvinte da palavra, ele está enganando a si próprio. No versículo 23, bota aí. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Você não passa de uma miragem. Você não é aquele. Você é um personagem. Que você pode manusear muito bem a palavra, que você pode pregar, que você pode fazer o que for, mas você está longe daquilo que Paulo falou. Por isso que Paulo disse em 10:33, no final do capítulo 10, que ele procura justamente agradar a todos, mesmo Paulo não agradando, mas para que todos sejam salvos. O objetivo de Paulo era ganhar vidas para Jesus. Qual é o objetivo de Cristo? Cristo, qual é o objetivo de Cristo, irmãos? Salvar. O objetivo de Cristo é salvar. Então, esse era o objetivo, irmãos, de Paulo. Ele absorveu isso de quem? Do seu mestre, de Jesus. Será que temos essas características, esses padrões na nossa vida de misericórdia, de perdão, de serviço ao próximo, de amor ao próximo, de pureza? Quando fala de pureza, tem camarada, irmãos, de justiça e de verdade, que Jesus não negociava a verdade. Jesus falava a verdade, doa quem doer, porque Jesus queria te libertar e para isso ele não andava com mentiras. Andar com mentiras não é só proferindo palavras, não, é com a vida falsa. Muitos dos servos têm vida falsa, vida de engano. Você vai pregar hoje, amém. Aí você vai pregar depois. Poxa, eu vou pregar de novo. Não tenho palavra para isso, não. Tem, irmão, você tem. Se você lê a Bíblia, você tem palavra para pregar. Deixar reflexão. Se você lê a Bíblia, você vai exaltar. Deus vai te usar como vaso de forma tremenda para exaltar o povo. Mas você que fica explorando o irmão fulano de tal vive lá. Ele fala de forma tremenda. Ele exalta a igreja. Ele glorifica a igreja. Mas o irmão que está aqui juntamente com você dia após dia, não. Não era assim na igreja de Atos. A igreja de Atos crescia em graça e sabedoria. Era o povo que estava ali, um pregando para com o outro. E ele crescia. Ele já saía dali a pregar para outro. Ele já saía dali a pregar para outro. Quem nós somos, irmãos? Será que temos essas características sociais de Jesus? Será que temos isso? Ou estamos muito longe de sermos imitadores de Jesus? Será que imitamos Jesus mesmo? Ou Jesus ficou ultrapassado? Jesus é um ser ultrapassado que a gente tem que renovar. A gente tem que dar uma ajudinha na obra dele. A obra do Senhor não precisa de ajudinha, não. Não precisa de empurrãozinho, não. De marqueteiro, não. Você viu domingo aqui? Você viu domingo aqui? Quem é que tirou aquela jovem da casa dela e trouxe para cá? Foi você que foi buscar ela lá? Ela veio ou não veio? Ela entrou, ela sentou, ela ouviu. E quando ela sentou ali, o Espírito Santo bradou no meu coração. Quem cresce a obra sou eu. Sou eu que sou o dono da obra e sou eu que cresço a obra, porque sou eu que sondo corações.
Irmão, é Deus que sonda corações. Para isso, irmãos, a gente tem que pagar preço. Quem não paga preço não vê justamente, não vai ver a glória do Senhor. Se você ora, se você busca, se você lê a palavra, se você se consagra para o culto, se você ora dizendo, Senhor, manda, Senhor, faz naquela obra, Senhor, faz a tua vontade, o Senhor vai fazer, irmãos. Mas se a gente ficar desapercebido, usando. Tem gente que sai da igreja para roubar irmão de outra igreja. Que coisa feia. Coisa antiética. Roubar que eu digo é convidar, que ninguém rouba ninguém. Mas de fulano e tal, promete mundos e fundos. Ah, que bom. Ô, irmão John, dá um exemplo, irmão. Dá um exemplo. Só um exemplo, irmão. Quer dizer que é verdade, não. Aí disse assim, ó, irmão John, vou prometer isso. Aí, irmão John, tem uma banda maior, eu sou músico, aí tem dois violão, outra coisa boa. Aí ali tem 2 bateristas, eu não fico na mão. Ali tem uns 5, feito da igreja que eu participava, tinha 2 tecladistas, eu era o segundo. Nunca faltava música na igreja. Glória a Deus. Ali tem isso e aquilo. Ainda vou mais consagrar. Opa, coisa boa. A proposta é boa. Porque a maioria dos crentes eu tenho proposta. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo tinha um projeto, um objetivo, ganhar vidas para Jesus. E ele aprendeu isso com o mestre Jesus. Jesus morreu por amor de mim e de você. E Paulo não se cansou até Jesus chamar ele. Mas enquanto isso, ele estava trabalhando até o último dia. Estava na prisão e estava trabalhando. Estava na prisão, estava evangelizando. Estava na prisão, estava pregando o evangelho. Por isso que ele escreve a carta aos Romanos, aos da casa de César. Os da casa de César a guarda, era a guarda do imperador. E Paulo evangelizou para muitos ali. E Paulo e muitas vidas, através do Santo Espírito, foram convertidas ali. Quem nós somos, irmãos? Essa é a pergunta. O que estamos fazendo? Somos servos de Deus Altíssimo? Somos servos de Jesus Cristo? Ou não passamos de frequentadores de banco? Temos Jesus como nosso exemplo para nós imitarmos? Ou temos o homem lá do mundo? Aquele que é religioso, aquele que é bom de Bíblia, aquele que é teólogo, aquele que manuseia muito bem, aquele que impacta a igreja porque ele tem um poderio de fazer um impacto com a igreja com o poder da oratória dele. Aquele que está vazio de Deus, o Espírito Santo de Deus não usa ele. A proposta do Espírito Santo é salvar vidas. Não é encher a igreja. Não é transformar vidas em números. É salvar elas. É restaurar elas. É transformar você num evangelista. É transformar você num pregador. É transformar você num verdadeiro adorador. Não é transformar você vai se converter no banco, você vai sentar no banco, você vai morrer no banco. Essa não é a proposta do Espírito Santo. Paulo entendeu a proposta de Jesus. Paulo entendeu a proposta de Jesus. Por isso não podemos começar o capítulo 2 sem antes nós vermos a transição do capítulo entre o capítulo 10 e o capítulo 11, que é sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A proposta de Cristo é transformar você no verdadeiro adorador. Que venhamos essa noite ser verdadeiros adoradores. Que venhamos essa noite ter sede de Deus e ter fome de Deus. Buscar mais e mais a Deus. Que venhamos respeitar todos os pregadores que passam aqui pregando. Porque só é o de fora que prega, não.
O daqui Deus é usado também. É tão usado como o de fora. Muitas vezes Deus está falando com você e você diz, eu estou esperando Deus falar. Mas Deus já falou há muito tempo com você. E você não ouviu Deus falar. Sabe por que você não viu? Porque você não está em espírito. Porque quem está em espírito escuta a voz de Deus. Quem não está, não escuta. Amém? Que venhamos ser verdadeiros adoradores. Que venhamos ser obreiros da casa do Senhor. Que venhamos ganhar vidas para Jesus. E que venhamos ter Jesus como exemplo das nossas vidas. Que venhamos imitar Ele, sim. Que venhamos ser escravos dele, sim. Não é vergonha nenhuma. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família.